Charles Darwin defendeu a teoria da evolução, que consiste na seleção natural, né? Então, acredita-se que o meio, né, vai fazer essa separação. Os fortes, aqueles que conseguem se adaptar ao meio, esses vão vencer. Os demais vão se submeter aos os dominadores, né, no caso. Então, aí nós vamos ter dois grupos, né? O grupo do dominado e o grupo dos dominantes. Então, os dominantes são aqueles que conseguem levar vantagem sobre os mais fracos, que são os dominados. Karl Marx, né, ele fala da desigualdade social, né? Seria essa discrepância que tem entre os dominantes para os dominados, né? Ele chama uma classe de burguesia, né, e a outra de proletariado. O que seria essa burguesia? A burguesia é a nossa elite, né? Quem detém os meios de produção, né? Ou seja, ele tem dinheiro para sustentar, para bancar. E quem são esses que pertencem ao proletariado? É o assalariado, né? Aquela pessoa que vende a sua força de trabalho para conseguir sobreviver, comer, vestir, né? Enfim, suprir as suas necessidades básicas, né? Infelizmente, tem muitos que pertencem a essa classe do proletariado, né? Que é o trabalhador, o assalariado, que com o que ele ganha, mesmo vendendo a sua força de trabalho, trabalhando 10, 12 horas por dia, ele não consegue obter o suficiente para se manter, né? E aí a gente vai ver novamente a questão da desigualdade social. Então, nós vamos ter, no Brasil, nós temos 1% da população que pertence a essa elite. E nós vamos ter 99% que está na classe dos assalariados, daqueles que vendem a sua força de trabalho. Então, veja, nesse 1% da elite, eles possuem 27% de toda a renda, de tudo que se produz aqui. Se formos parar para analisar, esse poder está na mão de um grupo muito pequeno. O restante da população está trabalhando como assalariado. E aí a gente vai ter as várias classes, né? Classe alta, e depois classe média, aí vai média alta, média média, média baixa, depois vamos ter a classe baixa, a classe dos miseráveis. E quanto mais vai abaixando, maior é a discrepância, maior é a desigualdade social. Por que existe essa desigualdade social? Bom, o Spencer, Herbert Spencer, ele justificava que essa desigualdade, né, ela existe por uma questão de que, né, uns que pertencem a essa classe mais baixa, que não se sobressaiu, então, que ele tem problema o quê? Com a intelectualidade, né? A classe dele é inferior, porque ele não tem competência, ele não se desenvolveu intelectualmente e tem um problema na genética, né? Então, ele defende os europeus, que no caso é a classe branca, a classe, né, poderosa, mais inteligente, e aqueles que não pertencem a essa elite, é aquela classe que não é de branco, né? Então, aí vem essa raiz, né, que nós temos aí do racismo, né? Então, o negro, ele é inferior, né? Ele intelectualmente, ele pensa diferente, muito aquém do branco, né? Como se inteligência dependesse de cor. Mas, enfim, foi a ideia dele, que infelizmente, ainda hoje, né, corre, né, nas veias da maioria de nós todos, né? Porque tem o racista declarado e tem aquele que ele fica no cima do muro. Ele é contra, mas por outro lado ele não defende, ele participa da piadinha, né? Então, bom, isso não importa pra gente, tá? Então, vamos lá, mesmo que a gente tenha nascido, né, fazendo parte desse grupo dos 99%, né, não importa se você tem lá o seu mercadinho, sua barraquinha de feira, tá? Você não faz parte da classe alta, tá? Você pode até se enganar achando que você está na classe dos que dominam, né? Mas na verdade você também pertence lá embaixo, porque nós estamos falando de elite, a grande nata, que possui
muito meio de produção, tá? E quem não tem o meio de produção, ele vai vender sua força de trabalho. Então, ele vai sair cedo, vai abrir seu mercadinho para vender pão e leite, para ele conseguir se manter. O outro vai pegar a barraquinha, vai vender pastel na feira, né? E aí, independente se você é dono do seu negócio ou se você trabalha para uma empresa, se você não tiver uma grande renda, e é grande mesmo, né? Quem é que tem essa grande renda? O grande industrial, né? Os banqueiros, alguns famosos, né? Jogador de futebol, artista, né? Que ganha aí bilhões com a sua fama. Então, nós vamos ter essa elite que é composta por por um grupo pequeno de pessoas, né? Os demais estão vendendo a força de trabalho. Eu não acredito nessa questão do Spencer, da intelectualidade, da genética, porque meu pai era agricultor, eu vou ser agricultora também. Eu não acredito nisso. Eu acredito no livre-arbítrio. Eu acho que, independente da circunstância ser difícil, ser ruim, você tem a possibilidade, né, de fazer a sua escolha. Se você quer continuar no seu mundinho ali do papai e da mamãe que não foram bem-sucedidos, ou se você vai arregaçar as mangas e vai à luta, né? Vai estudar, vai trabalhar, vai batalhar para você ter suas coisas. Eu nasci numa família muito humilde, muito, né? Passei bastante necessidade na minha infância. E assim, todo mundo que me conhecia achava que eu não ia conseguir sair dali, daquela vila, né? Eu optei por trabalhar e estudar muito, trabalhar muito. Tive uma colega que ela falou assim, eu também vou entrar na faculdade. Eu falei, que legal, dei um apoio. Tempos depois eu falei, e aí, como é que tá a faculdade? Desisti. Não, não é fácil, eu não sei como é que você aguenta. Não é fácil. Eu falei, pois é, e você estuda e cuida da casa, você tem tempo até para estudar, né? Eu não, eu trabalho em 2 empregos, né? Mas é preciso. Então, se a gente não quer se acomodar, a gente vai ter que, né, sair para a luta. Mas é o seu livre-arbítrio que defende isso, né? O que que você quer fazer? Você decide. Não é isso? Beijo no coração, fica com Deus. Dê o seu like, compartilha e segue meu canal. Até mais.